Está aparecendo para vocês aí o texto? Está. Está aparecendo? Eu coloquei até aqui mais um, para ver se vocês veem melhor. Deixa eu ver aqui. Está. Ok, pessoal, está dando para ver bem? Tá. Então vamos lá. A gente tinha começado aqui a falar desse primeiro parágrafo, né? Lembram dele? Que eu mencionei, né? Que ele até faz a repetição aqui da visão otimista. Vocês lembram dessa parte, né? Então vou para o segundo parágrafo, tá bom? Então, no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: antes da gente fazer uma alusão ao segundo parágrafo, vamos pegar logo o eixo, né, do primeiro, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente chama de coerência, né? Tem que estabelecer a coerência das ideias do primeiro com o segundo. Mas antes de começar a nossa aula, eu esqueci de dizer, né, um pensamentozinho para a gente começar a nossa aula bem, começar em paz, né? Esqueci hoje de dizer, vou dizer agora, tá bom? Então, o que é que eu gostaria de dizer? Vou dizer as seguintes palavras: todos nós somos portadoras da luz divina. Só nos resta fazer essa luz brilhar. Então, boa noite a todos e sejam bem-vindos à nossa aula de metodologia. Então, boa noite a todos, viu? Obrigada, Escutaram igualmente. direitinho o que eu disse? Deu para entender direitinho a frase? Vamos lá, então. Né? Vamos lá, então. Deixa eu só ler bem rápido, só para eu pegar a ideia. Bom, então, no primeiro parágrafo, a gente falou na aula passada, ele está falando, né, de uma questão de fazer uma reforma, vamos dizer assim, no ensino, né? Vou ter que estar voltando, pessoal. Quando a gente escuta o barulhozinho, alguém entrando. Boa noite, Jennifer. Não tem médicos suficientes para atender todo mundo. Boa noite, professora. Desculpa o atraso. Boa noite. Nada, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Então, aqui, Piaget, ele fala, né, da necessidade de uma reforma, poderíamos dizer assim, no ensino elementar, né? E ele chama a atenção também para o fato de que essa revisão era necessária no sentido também do professor, né? Da questão da vocação do professor. Boa noite, Letícia. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, ele chama atenção para a questão dessas vocações, né? E a gente até discutiu a questão da vocação do professor, né? Ele também chamou atenção nesse primeiro parágrafo para a questão da pedagogia da inteligência, que eu mencionei para vocês que pedagogia já está dizendo o ensino, né, da criança, né? Então, esse ensino da criança, ele chama atenção que tem que ter uma época determinada, podemos dizer assim, deve se levar em consideração para a época onde vai haver a iniciação às ciências, ou seja, um período em que a criança vai ser apresentada às ciências, ou seja, apresentada a matemática, apresentada a geografia, né? Todas as ciências. Nós vimos lá naquele primeiro parágrafo de apresentação que na teoria de Piaget ele divide, né, a aprendizagem em fases, né, de acordo com a idade. Então, é o que nós comentamos, que não seria qualquer idade que a criança estaria preparada para receber esse ensinamento. Então, ele chama atenção nisso no primeiro parágrafo. Vamos ver, então, o segundo aqui, rapidamente. Nós vamos adiantar para dar tempo para a gente comentar hoje, né, todos os trabalhos aqui. A primeira dessas condições é, naturalmente, o recurso aos métodos ativos, conferindo-se especial relevo à pesquisa espontânea da criança ou do adolescente, e exigindo-se que toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo aluno, ou pelo menos reconstruída, e não simplesmente transmitida. Bom, a gente, como eu disse para vocês na aula passada, ele escreve, né, de uma maneira bem rebuscada, né, porque ele é um filósofo da educação. Então, filósofos, você sabe que eles escrevem de uma maneira que é para fazer o leitor refletir sobre as palavras dele. Por isso que o filósofo, quando a gente vai trabalhar um texto filosófico, é uma faca de dois gumes,
e depois eu vou explicar por que para vocês. Deixa eu só deixar entrar aqui. Boa noite, Cássia. Boa noite. Bom, voltando aqui, né? Então, aqui ele está chamando a atenção para os métodos, né? Quando ele diz métodos ativos, ele está fazendo aqui uma comparação. Ele diz que essa reforma, né, o reinventar esse ensino, deve ser levada em consideração a forma de aprendizagem da criança e do adolescente. E aí é onde ele coloca, né, que essa aprendizagem ela deveria ser feita pelo próprio aluno, né? E aí o próprio aluno poderia reinventar a sua aprendizagem, ou ele diz, pelo menos reconstruir, e aí ele vem trazendo uma crítica, não simplesmente transmitida. Então, se ele está defendendo uma reforma, né, uma reformulação, né, da educação elementar da criança, já que ele é um filósofo educacional, aqui nesse parágrafo, ele está deixando bem claro que a educação deve, né, esquecer esse parâmetro tradicional, né, onde o aluno recebe o conhecimento. Ele diz que o aluno deveria ter essa liberdade de, pelo menos, reinventar seu conhecimento, reconstruir seu conhecimento. E não esse conhecimento ser o tempo todo transmitido, né, pelo professor e o aluno ali só no papel de receptor. Então, essa é a ideia que Piaget traz agora, dando sequência ao primeiro parágrafo. Então, vou lá novamente no primeiro parágrafo, viu? O primeiro parágrafo está chamando a atenção para uma reforma no ensino elementar, que é o ensino da criança, né? E aí ele diz que isso é importante, não só, né, para a própria base do ensino, mas também para o professor, quando ele diz que multiplicar as vocações, ou seja, o professor ser bem trabalhado, o professor realmente descobrir se tem um dom para a educação, né? Ele reitera, falando da pedagogia da inteligência, mais uma vez, lembrando que é a educação, né, da criança, então, a aprendizagem da criança, ou seja, trabalhar a inteligência da criança requer o que ele disse, observar as fases que ela vai passar e a fase ideal para que ela possa ser apresentada às ciências. Aí eu citei, por exemplo, a própria ciência da natureza, né, geografia, matemática e assim por diante. Aqui no próximo parágrafo, que eu acabei de mencionar, ele já traz mais uma ideia. Ele diz aqui que, se é para reinventar o ensino, a criança e o adolescente, eles têm que ter, pelo menos, essa liberdade de reinventar o seu ensino, de reconstruir, e não simplesmente ficar ali no papel, né, de receber o conhecimento. Olá, boa noite, Vinícius. Boa noite, professora. Boa noite, Boa noite, seja bem-vindo. turma. Bom, continuando então, ele diz, ora, frequentes mal-entendidos reduzem bastante o valor das experiências realizadas até agora nesse sentido. Então, ele está trazendo nessa curta frase aqui um comentário. Ele está dizendo que essa questão do professor sair desse papel do conhecimento e de o aluno, né, ser realmente o ponto-chave, ou seja, ser a base do seu próprio aprendizado, né, ser o centro do conhecimento, até agora, isso não funcionou bem, não. Boa noite, Fernanda. Então, vamos lá aqui, né? Mais um. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, ele está dizendo aqui, né, ó, frequentes mal-entendidos reduzem bastante o valor das experiências realizadas até agora nesse sentido. Então, ele está trazendo aqui esse comentário, dizendo que essa questão, né, de mudar o foco, vamos lembrar, aliás, eu gostaria de lembrar para vocês que quando a gente leu lá o comecinho do texto de Piaget, as informações sobre ele, a gente viu que ele estudou no Instituto Jean-Jacques Rousseau. E eu disse para vocês que Rousseau foi um marco divisório do aprendizado da criança.
Antes de Rousseau, a criança era tratada como um mini adulto. E depois de Rousseau, a criança passou a assumir o papel de criança. Então, aqui ele está, de certa forma, relembrando isso, porque se ele está dizendo que as experiências até agora foram bastante reduzidas, é porque não é fácil. Um momentinho. Boa noite, Rose. Não é fácil o professor sair desse papel de transmissor e o aluno assumir, né, o papel de receptor de conteúdos. Então, não é fácil. Então, ele está dizendo aqui, está fazendo esse comentário. Aí ele vai explicar, veja como ele diz. Ó. O primeiro é o receio. E para alguns, a esperança de que se anule o papel do mestre em tais experiências. E que, visando ao pleno êxito das mesmas, seja necessário deixar os alunos totalmente livres para trabalhar ou brincar, segundo melhor lhes aprouver. Então, ele vai explicar o comentário que ele disse, né? Ele disse que as experiências nesse sentido do professor sai do papel dele, do aluno também sai do papel dele, não tem sido bem sucedida. Aí ele está dando a explicação aqui. Ele está dizendo que o primeiro caso é o receio. Aí ele diz receio de quem? Do mestre, que é o professor. Aí ele diz que o mestre tem medo de que ele sair desse papel de detentor do conhecimento e o aluno ficar livre, né? E aí o aluno fazer o que ele bem quiser. Que aí o aluno vai procurar aprender mais, o aluno pode até ter mais informações, adquirir mais informações do que o professor. Só um momentinho. Boa noite, Joyce. Boa noite, professora. Desculpe o atraso. De nada, minha querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, ele diz aqui que o professor tem esse receio, né, de ficar na mão do aluno, né, o aluno ter êxito, né, no sentido de ele mesmo ser, vamos dizer assim, alguém que vai procurar, né, adquirir seu conhecimento, vai investigar, e ele tem medo dessa liberdade que o aluno pode adquirir. Então, ele faz esse comentário. Continuando, ele diz... Deixa eu voltar aqui. Ele diz, mas é evidente que o educador continua indispensável a título de animador para criar situações e armar os dispositivos iniciais capazes de suscitar problemas úteis à criança e para organizar em seguida contra-exemplos que levem à reflexão e obriguem ao controle das soluções demasiado apressadas. O que se deseja é que o professor deixe de ser apenas um conferencista e que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a transmissão de soluções já prontas. Então, ele reitera, né, o comentário dele, dizendo aqui que essa forma de pensar dos mestres, ou seja, dos educadores, ela não tem razão de ser. Por quê? Porque ele diz que o papel do educador, ou o próprio educador, continua indispensável, né? Inclusive, ele disse que ele tem o papel de ser animador, de criar situações, de armar dispositivos, ou seja, ele tem um papel fundamental de organizar a sala, de organizar a aula, né? De ser o mediador dentro desse contexto que a gente espera do novo aluno, né? Do aluno que participa do seu processo de aprendizagem. Né? E ele diz o seguinte também, com relação a isso, ele diz que o professor também tem outras habilidades. Né? As outras habilidades, ele chama a atenção aqui que não ser apenas o mediador, mas levar o aluno, né, a pensar, a refletir, né? Então, isso são papéis que são atribuídos ao professor. Então, ele chama a atenção claramente aqui que o educador não vai perder o seu papel. Ele é fundamental nesse contexto. Ele apenas precisa entender, né, como é que ele tem que trabalhar, né? Como é que ele tem que trabalhar, como é que ele tem que melhorar, né, a sua forma, né, de trazer as informações para o aluno. Porque tem alguns professores, por exemplo, que defendem a teoria de que nós professores, nós educadores, nós somos transmissores de conhecimento. Neurocientificamente, nós não podemos transmitir conhecimento para ninguém. A gente transmite informações.
Então, o aluno, ele recebe essas informações, junta com as informações que ele já tem, e aí ele vai construindo o conhecimento dele. Mas tem até, né, doutores que defendem essa ideia com afinco, né? Ao contrário de muitos pedagogos que dizem exatamente o que eu estou chamando a atenção para vocês, que nós, como professores, não podemos transmitir conhecimentos, mas sim informações. Finalizando aqui, ele diz, quando se pensa no número de séculos que foram necessários para que se chegasse à matemática denominada moderna e à física contemporânea, mesmo a macroscópica, seria absurdo imaginar que, sem uma orientação voltada para a tomada de consciência das questões centrais, possa a criança chegar apenas por si e elaborá-las com clareza. Aqui ele dá um exemplo bem claro do papel do educador, né? Do papel do professor. Aí ele deixa bem claro aqui, né? Diz, ó, foram séculos para que se falasse nisso. Falasse em quê? Em matemática, né? Matemática moderna, física contemporânea, até mesmo a biologia, né? Em termos da macroscopia, em termos da microscopia, da bionanotecnologia e por aí vai. Então, isso aí não teria acontecido se não houvessem educadores, se não houvessem professores lá na ponta, para que esse aluno ele fosse, né, fazendo sua vida acadêmica, né, primeiro a sua aprendizagem básica e depois a sua vida acadêmica e chegando lá nesses professores que já estavam lá preparados para recebê-lo e fazê-lo ingressar, então, nessa nova perspectiva. Então, ele mostra aqui nesses exemplos que isso é uma forma da gente entender que o papel do educador nunca vai ser superado. Nós sempre estaremos, né, na ponta do conhecimento, nós estaremos lá, aguardando o aluno. Né? Então, é preciso que o próprio professor tenha essa ciência, né, que a educação que ele propõe, essa reforma educacional que ele propõe, o educador, ele é fundamental, ele não vai perder o seu papel, ele apenas vai reformular o seu papel, a sua atuação. Aí ele continua, no sentido inverso, entretanto, ainda é preciso que o mestre animador não se limite ao conhecimento de sua ciência, mas esteja muito bem, deve ser bem, eu botei em, mas é muito bem informado a respeito das peculiaridades do desenvolvimento psicológico da inteligência da criança ou do adolescente. Bom, nesse parágrafo aqui, ele está, né, trazendo um comentário bem oportuno. Ele está dizendo aqui que o professor não deve se limitar apenas a saber a sua área. Né? Então, por exemplo, eu sou de biologia, então eu só saber assuntos de biologia. Então, ele dá aqui essa deixa, né? Ele diz que se o professor é um mestre, é um educador, ele não está falando aqui de títulos, ele está falando no sentido da pessoa ser um educador, né? Então, ele chama a atenção que a gente não deve se limitar apenas à nossa área de conhecimento, a ciência na qual a gente fez a graduação ou se dedicou a ela. Mas que a gente precisa, né, assim como o aluno, estar muito bem informado. E esse comentário dele é bem oportuno, porque a gente sabe que hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia. Né? No tempo dele não tinha isso. E hoje, na era da tecnologia, o aluno tem condições de saber muito mais do que o professor. Trazer informações que o professor nem teve tempo de ver. E aí ele pode questionar o professor, e o professor, não estou sabendo disso, eu nem vi. Né? Então, assim, né? O professor precisa, na medida do possível, ele estar bem informado, não só sobre a sua área, mas também sobre outras situações, né? Que ele chama aqui de peculiaridades do desenvolvimento psicológico, da inteligência, veja que a linguagem é bem rebuscada. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Que o professor precisa estar bem informado, já que ele fala na sua teoria da aprendizagem da criança e do adolescente. Então, veja, aqui eu tenho que entender que o professor tem que estar muito bem preparado dentro da sua área, mas também procurar adquirir mais e mais conhecimento, principalmente porque é dessa maneira que ele vai contemplar, né, o desenvolvimento das habilidades, né, e contemplar a própria inteligência, né, dos alunos que são múltiplas. Então, ele chama a atenção aqui nesse parágrafo para esse aspecto. E no final ele diz assim, em resumo,
O princípio fundamental dos métodos ativos só se pode beneficiar com a história das ciências e assim pode ser expresso. Compreender é inventar ou reconstruir através da reinvenção, e será preciso curvar-se ante tais necessidades se o que se pretende para o futuro é moldar indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir. Bom, ele faz claro, um parágrafo bem rebuscado, escreve bastante, né? Ele faz floreia muito aqui, só para dizer o principal, que está no finalzinho da frase, né? A educação, ela deve ser capaz, né, de produzir, como a gente coloca, né, nas escolas, na missão das escolas, de formar cidadãos preparados, cidadãos críticos, cidadãos atuantes. Então, essas frases estão sempre presentes, né, na ação das escolas, né? E ele diz isso aqui nas palavras dele, né? São indivíduos capazes de produzir ou de criar e não apenas de repetir. Então, ele quer o quê? Que o aluno, né, o aluno, segundo ele, o aluno dessa nova realidade, seja um aluno que seja capaz de pensar por si próprio, seja capaz, né, de se posicionar, de se colocar, e não apenas repetir o que o professor disse. Então, esse é o texto de Piaget. Veja que eu queria que vocês entendessem o seguinte: nesses comentários sobre o texto, a gente percebe que Piaget, como filósofo, traz uma linguagem bastante rebuscada. Então, eu trouxe esse texto para vocês, assim, foi proposital, porque eu queria perceber se vocês ainda estavam, né, apesar de já estarem no quarto, né, período, não é isso? Ou eu estou ficando doida, gente? Isso mesmo, professora. No quarto período, se vocês ainda estão, assim, né, ligadas ao texto, de modo que quando vão fazer qualquer resenha, ainda estão ali olhando para o texto e copiando o autor, né? Então, eu vou abrir aqui a discussão rapidinho, e eu queria que vocês dissessem para mim, eu tenho certeza que vocês entenderam alguma coisa do que eu disse. Aí eu gostaria que vocês se posicionassem aí com as palavras de vocês, o que vocês entenderam do que eu disse, fazendo Piaget. Aí eu vou fazer como da Atena, me ajuda aí, pô. Vou fazer as perguntas, tá bom? Para facilitar. No primeiro parágrafo, quando ele fala de visão otimista, ele está falando da reforma de quê? Hoje Da é educação, coragem. professor. Muito bem, reforma da educação. Então, e quando ele diz reforma da educação elementar, é porque ele não é brasileiro, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as escolas para crianças se chamam escolas elementares, né? Então, é a educação da criança, a reforma da educação da criança. Muito bem, ele fala sobre isso. Aí ele fala também, outra ideia que ele traz é sobre a questão de multiplicar as vocações, né? Essas vocações são de quê? A que ele se refere, essas vocações. Quem é que tem que ter vocação? É aluno ou professor? Eu creio que seja o professor. Exatamente, multiplicar as vocações dos professores, né? Então, Atuar em várias áreas, né? Exatamente. Então, multiplicar as vocações, ou seja, preparar mesmo aqueles que querem realmente trabalhar com crianças, realmente têm, né, aquela vontade, tem paciência, tem jeito com criança, ou seja, é o dom, é a vocação. Por isso que ele diz multiplicar as vocações, né? Aí ele diz que a sociedade carece disso atualmente. Né? Quando ele diz até que a sociedade carece disso atualmente, a gente percebe pelas próprias graduações, tanto na federal quanto na rural, como caiu bastante essa questão dos alunos procurarem as áreas de biologia, de matemática, de física, para serem professores. Cai bastante, é um número muito reduzido de alunos que procuram. Por quê? Porque eles não têm mais tanto interesse assim em serem professores. Aí entra outra discussão que ele não aborda aqui, né? Que seria o salário, seria N motivos, mas
Aqui não entra porque ele não falou sobre isso, então a gente não pode adicionar essas ideias, né? Mas ele disse que a sociedade carece disso aqui, né? Depois, ele traz outras ideias, né? Outra ideia, ele fala de pedagogia da inteligência. Pedagogia é o estudo, pedar é da criança, né? Então, é o estudo, né, da criança, ou da educação da criança, ou, como ele, o filósofo diz, da inteligência da criança, né? Então, ele, quando diz isso aqui, pedagogia da inteligência, vocês lembram que ele falou que a criança não poderia aprender de uma vez só? Como é que ela deveria aprender? Quem consegue sintetizar a ideia dele, lá, a teoria dele? Lá no comecinho, disse que a criança tinha que aprender como? De uma vez? Ou ele dividiu em fase? Gradativamente, né? Professora. De acordo com a fase dela, de acordo com a idade dela, né? Muito bem, exatamente. As duas estão corretas. É de acordo com a fase, de acordo com a idade. Então, ele traz isso aqui, né? Pedagogia da inteligência associada a isso, a teoria dele, a pedagogia das fases. A criança tem que aprender de acordo com as fases, né, que ele determinou. E ele chama a atenção aqui no finalzinho do parágrafo para iniciação às ciências. Aí isso aqui é uma coisa que deveria ser destacado por vocês, por quê? Porque a criança ela não pode ser apresentada à ciência, por exemplo, na primeira fase, assim que ela entra na escola. Ela não vai compreender, né, a importância, por exemplo, de cuidar da natureza, né, de saber que a planta é um ser vivo. Ela vai fazer perguntas, por que é um ser vivo? Né? E por que ela não se movimenta? Então, assim, tem a fase para a criança ser apresentada às ciências. Né? Exatamente. Então, tem a fase para apresentar a criança. Tem a fase que ela vai compreender, tem as fases que ela não vai compreender. A fase do aprender, exatamente. Né? Buscar, né? Exatamente. No outro parágrafo, né, ele chamou a atenção também para uma coisa, né? Ele chamou a atenção para a pesquisa espontânea da criança ou do adolescente, que é o que vocês poderiam ter destacado, e ele chama a atenção dizendo o seguinte, né? Tanto a criança quanto o adolescente, já que ele propõe essa reforma, né, da aprendizagem, do ensino, eles deveriam ter ou desempenhar um outro papel, ou pelo menos ter o direito, né? Como ele coloca aqui, de reinventar ou reconstruir seu conhecimento, né? E não apenas ter uma aprendizagem, né, que é transmitida. Então, nesse parágrafo aqui, ele deixa bem claro que tanto a criança quanto o adolescente deveriam ter, né, justamente esse direito, essa participação, construir, inventar, né, seu aprendizado, ao invés de ficar ali só no papel de receptor do conteúdo. E o professor, claro, no papel de transmissor. Então, ele faz essa crítica aqui. E ele diz, continuando, né, que ocorreram bastantes mal-entendidos nesse sentido. Né, bastante mal-entendidos nesse sentido. Então, vou voltar aqui para ver se vocês me ajudam agora. Vamos lá. Se ele está dizendo aqui que o aluno ele deveria, né, assumir esse papel de reinventar seu aprendizado, reconstruir seu aprendizado, e o professor sai do papel de transmissor do conteúdo, e ele ainda enfatiza que houve muito mal-entendido nesse assunto, quem saberia me explicar que mal-entendido ele estava se referindo? Mal entendido que o professor deixaria de existir, professora, assim, que o aluno... Exatamente. Deixaria de existir no sentido de que o professor não seria mais necessário, né? Então, ele enfatiza no próximo parágrafo, que um dos mal-entendidos é esse, que o professor ele passou a achar que não seria mais necessário em sala de aula. Então, começaram justamente as críticas nesse sentido, né? O professor vai fazer o quê, já que o aluno vai, né, construir seu próprio conhecimento, vai ser ele que vai buscar, ele vai idealizar, ele vai fazer pesquisa, ele vai fazer isso, fazer aquilo, então o professor vai fazer o quê? Aí ele faz traz esse comentário e ele enfatiza que o professor não vai perder o papel dele. E aí ele diz que o professor pode fazer o quê? Aliás, deve fazer o quê? Já que o professor, ele diz que ele é fundamental, continua fundamental no processo.
Ele vai reformular a atuação dele, né, professora? Exatamente, vai reformular a maneira dele trabalhar, vai reformular o trabalho dele, né? Porque ele vai continuar, sim. Pois não, diga. Bom. O que ele quer dizer, tipo, uma maneira dele ensinar Sim. com a participação dos alunos, né? Sim, exatamente. É o professor, vai continuar cabendo ao professor ser o orientador em sala de aula. É ele que vai direcionar como é que vai ser feito, né? O processo de ensino-aprendizagem, é ele que está encarregado de, né, pesquisar novas metodologias, ou seja, cabe ao professor um papel fundamental. Ele vai continuar sendo professor, educador, mas ele também é orientador, é mediador, é uma série, né? E ele Terá uma série modifica o ensino, né, professora? Oi? O professor cada dia modifica o ensino aos alunos. Exatamente. Ele só está dizendo que o professor ele tem essa habilidade, tem essa capacidade de mudar a forma, né, de ministrar suas aulas, em vez de ser aquela aula onde só ele transmite e o aluno fica lá sentadinho ouvindo, não participa, não, sabe, não colabora, não traz novas ideias, né? Então, ele disse que não, que assim, nessa reforma, os dois, né, têm que interagir, de modo que o aluno, né, ele passe, né, como ele diz, a reinventar a sua aprendizagem, a reconstruir a sua aprendizagem. E o professor, por sua vez, ele diz que deve investir, né, no conhecimento. Aí, mais na frente, ele traz aqui a ideia de que a gente, enquanto professor, não deve estar limitado apenas à nossa área, né, de estudo. Então, ele deve que nós, professores, devemos nos aprofundar, né, ter conhecimento sobre outras coisas, sobre outras áreas, estar sempre informado. Por quê? Porque nós vivemos... Porque é um conjunto. Pois não, meu amor, diga. Porque, na verdade, é um conjunto, né? Uma coisa liga a outra, uma Exatamente. necessita da outra. Exatamente. É um fluxo, né? É um fluxo. Ou seja, um professor não pode ficar só dizer, se alguém perguntar qualquer coisa, né, a ele, porque o aluno perguntar, por que no Brasil não tem vulcões? Aí eu sou de biologia. Aí eu vou dizer, não sei não, porque eu não sou de biologia, eu sou de biologia, não sou de geografia, vai perguntar para o professor de geografia. Então, assim, tem questões que a gente precisa saber, porque assim é comum, é um conhecimento comum. E tem muitos professores que são assim mesmo, professor, é disso que é pior. Sim, exatamente, eu sei que eu trabalho com formação de professores, mas é justamente o que Piaget ele traz, né, que você, assim, você não precisa dominar, não é dominar todo o conhecimento, mas assim, pelo menos o elementar você deve saber, entendeu? O elementar conhecimento abrangente. Porque você tem que assistir jornal, você tem que ler livros, né? Você tem que ter um conhecimento mais abrangente. Você tem que estar, você precisa estar à frente do aluno. Precisa estar à frente do aluno. Pois não, meu amor, diga. E a prova de fogo para os educadores foi essa pandemia, né, professora? Essas aulas online. Exatamente. Foi uma prova de fogo para muitos professores, né? Tá vendo? Para você ver, aqueles professores que eram extremamente tradicionais, como ele aborda em outro texto que eu passei para vocês, que a gente começou a discutir e eu dei uma parada nele, quando ele fala, né, dos professores tradicionais, a gente pode lembrar que é aquele professor que chegava no quadro e dizia, o conteúdo da aula hoje é esse, nós vamos ver isso e aquilo, anotem no caderno, e aí aluno só anota, não pergunta nada, né? E o professor vai lá, enche o quadro de um lado ao outro, e o aluno caladinho, disciplinado, só recebendo ali aquelas instruções, né? Então, quando se fala nesse sentido, é para quê? É porque ele está aqui colocando o professor num papel de alguém que vai se aprofundar, porque se o aluno parar a aula, por exemplo, com um professor tradicional e fizer uma pergunta a ele, aí do tipo essa que eu disse para vocês, por que é que no Brasil não tem vulcões, professora? Aí o professor tradicional, claramente ele vai dizer, vai perguntar ao professor de geografia, eu sou de biologia, a minha aula não é sobre isso, não. A minha aula é sobre célula. Ou seja, sabe, ele se sai logo. Na realidade, nem ele sabe. Entendeu? Nem ele sabe. Então, por quê? Porque ele tem um conhecimento limitado da área dele. Aqui Piaget incentiva o professor a ampliar,
né? Ampliar seu conhecimento. Mas para ampliar, você precisa estudar. Então, você precisa ser um leitor assíduo, né? Tem que ser alguém que tem cultura, alguém que sabe, né, o que está falando, o que está dizendo. Então, não é para todo professor. Então, infelizmente, né, quando Piaget traz isso aqui, ele está chamando a atenção e até trazendo um alerta, como vocês colocaram agora, para situações como essa, que a gente teve que passar agora, na pandemia, ter que se adaptar e conhecer as ferramentas da tecnologia. Porque antes a gente usava o computador, por exemplo, eu usava o computador para preparar aulas em PowerPoint, no Canva, essas coisas. Mas agora, na pandemia, eu tive, né, que ir lá aprender a trabalhar no Google Classroom, no Google Forms, ou seja, uma série de plataformas, no Padlet, não sei aonde, tanta coisa que tem hora que nem eu mesmo sei onde anda, essas tecnologias todas, né? Então, a gente teve que inovar. E o professor extremamente tradicionalista é aquele também que é redundante, né? Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Acho que alguém quer entrar. Ou saiu, não sei. Então, é redundante do tipo, não, eu sou um professor inovador, mas ao mesmo tempo continua tradicional, né? Então, ele traz essa reflexão aqui, né? Mais abaixo, né, finalizando, ele diz até uma coisa interessante numa frase aqui, ó, que o professor deixe de ser apenas de ser um conferencista. Qual a diferença do conferencista, né, para um professor realmente atuante, para um professor inovador? Quem consegue me dizer? Conferencista, acredito que só aquele que só faz transmitir, só passar aquilo daquela forma tradicional, ou sei lá. Sim, isso mesmo, que é um conferencista, né? Tem vários aí, que eu não lembro, mas tem vários aí, né? Oi? Ele só transmite conhecimento aos alunos, né? Exatamente. Exatamente. Então, o conferencista é aquele que vai dar uma palestra, por exemplo. Ele dá uma palestra. Na palestra, quem é que vai interferir Não na tem palestra? troca, né? Pronto. Quem é que vai interferir na palestra? Ninguém. Porque todo mundo ali sentado escutando, né, o palestrante. Então, ele está chamando a atenção para isso. O professor não é para ser conferencista, não é para ser palestrante. Né? Tem que haver interação na aula do professor. O aluno tem que participar da aula do professor, porque, afinal de contas, ele está construindo o conhecimento dele. Ele disse que o aluno precisa reinventar, precisa reconstruir. Oi, minha filha. Ele tem que fazer com que os alunos vá atrás, né, do melhor, do Exatamente. conhecimento. Exatamente. Infelizmente, a grande parte não faz isso, professora. Não faz isso, exatamente. E também, outra coisa que eu vejo, né, quando eu estou nesse processo de formação, é o seguinte, muitas vezes o professor, ele não abre, né, vamos dizer, a aula dele para não dar essa abertura para a discussão, porque ele, na cabeça dele, ele tem a ideia de que o que ele fala é o que está correto. Então, por exemplo, ele vai interpretar, né, uma certa coisa, sei lá, não vou nem colocar um texto, mas uma certa fala de algum autor, e aí ele diz que é isso, isso e isso. Aí o aluno, ele faz uma outra colocação. Professora, eu vi desse modo, isso e isso. Mas o professor, por exemplo, leva para a prova, e aí na prova vai fazer o questionamento, que é que o aluno escreva exatamente o que ele disse. E aí é onde Piaget está chamando a atenção aqui, né? O professor sair desse papel. Né? Porque se o aluno vai reinventar, reconstruir, ou não... Alguns professores deveriam passar por algum tipo de reciclagem. Exatamente, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Porque, assim, a gente, enquanto professor, a questão da formação, tanto a formação inicial quanto a continuada, ela tem esse propósito, né? Fazer com que o professor invista na sua profissão. O professor continua na mesmice, só dominando sua área, só preocupado com sua área, não sabe nada além de sua área. E faz comentários sobre algumas coisas, sem fundamento, não sabe citar uma teoria, não sabe citar um autor, não sabe citar nada que acrescente a sua formação. Esse professor, ele está extremamente limitado, ele é um professor extremamente tradicional e, infelizmente, é um professor que vai continuar trabalhando
na chamada escola tradicional, né? Que Dewey até defende no texto que a gente estava trabalhando. Pois não, diga, meu querido. 1 minuto para a aula cair. 1 minuto? Ok, meu querido. Então, deixa eu desligar aqui que a gente vai começar nos textos, tá bom? Vou sair, vou abrir lá o outro link, viu?